Fala turma, tudo jóia? Olha só, mais um vídeo aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre a pena cumprida no estrangeiro e a sentença, e a eficácia, da sentença estrangeira no Brasil. E turma, aquilo que eu tenho falado nos últimos dois vídeos, tanto para o aluno da graduação, quanto para o examinando da OAB, concursando, no dia a dia também, é extremamente importante que a gente tenha contato com a lei seca, com o texto normativo, visualizar a estrutura, que o legislador deu aí ao texto normativo, a partir da identificação da estrutura. Falo sempre muito isso, nós partimos para interpretar a lei. A gente sabe que muitas das vezes o texto, a estrutura normativa do texto, a estrutura gramatical, do texto, ela é travada, você lê, relê e às vezes não vem a compreensão. Isso porque eu entendo que é extremamente importante que a gente identifique primeiro o raciocínio do legislador. Então, nesses últimos vídeos, se não me engano, esse é o terceiro, eu tenho me dedicado a conversar, a bater um papo com vocês aqui sobre ao texto, tendo por base mesmo o texto normativo, a lei seca aí. Nesses vídeos nós não temos falado tanto sobre o aspecto doutrinário, jurisprudencial. Não, nós temos nos atentado, tenho procurado me atentar unicamente à questão normativa. E como eu falei aqui no começo, hoje quero bater um papo com vocês, bem tranquilo também, sobre o artigo 8º do Código Penal, que fala sobre a pena cumprida no estrangeiro. E turma, no último vídeo eu coloquei aí, falei sobre a extraterritorialidade, conversamos, realizamos esse mesmo raciocínio de identificar as classificações doutrinárias dentro do texto normativo. E o artigo 8º é um desdobramento lógico, um desdobramento da extraterritorialidade. É um tema ali que está aderente à extraterritorialidade. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para um feeling aí, para uma situação bem nítida com relação ao artigo 8º e comparado com o estudo que nós realizamos no artigo 7º. Turma, pena cumprida no estrangeiro. Olha o que fala o texto normativo. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando crime idênticos, ou seja, é abatido. Mas, turma, o que eu quero chamar a atenção, até mesmo porque o texto aqui, o caput, ele é bem claro, mas eu quero chamar a atenção para vocês, lá na extraterritorialidade condicionada, inciso 2, especificamente no parágrafo 2º, a linha D, vamos lá? Olha só o que fala sobre a extraterritorialidade condicionada. No último vídeo eu falei sobre isso, até vou colocar no final desse vídeo o link aqui para quem não assistiu, para que possa assistir, tá ok? Uma das condições para que seja aplicada a lei penal brasileira, uma das condições que está lá no parágrafo 2º do artigo 7º, olha o que fala a linha D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí, ou seja, lá no estrangeiro, cumprido a pena. Então, turma, o que eu quero tirar aqui especificamente no artigo 8, que fala sobre a pena cumprida no estrangeiro? O que o artigo 8 traz, o que o artigo 8º traz aqui, turma, que fala ser abatida, será computada no caso de crimes idênticos, de crimes diversos, é unicamente na hipótese da extraterritorialidade incondicionada. Porque na condicionada, conforme eu coloquei aqui na linha D do parágrafo 2º, se ele cumpriu a pena lá, não tem-se mais que falar em aplicabilidade da lei penal brasileira. Tá ok? Então, assim, em um primeiro momento, isso pode ser que não fique tão nítido com a leitura, mas é um raciocínio até, de certa forma, lógico, o que eu sempre brinco com meus alunos, se ainda não se apresenta lógico para você, vamos correr, vamos fazer acontecer, vamos raciocinar, vamos dar musculatura aí até que se apresente lógico. Mas olha só,
pena cumprida no estrangeiro. Se a pena já foi cumprida no estrangeiro, considerando aí a condição prevista na linha D, não tem que mais se aplicar a lei penal brasileira. Tá ok? Essa sentença lá, se a pena já foi cumprida no estrangeiro, não tem mais que falar em cumprimento dessa pena no Brasil. Não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou não ter ali cumprindo a pena. Se ele não cumpriu a pena lá, aí sim admite-se a extraterritorialidade condicionada aqui, claro, né, turma? Conforme nós estudamos no vídeo passado, precisa ter todas as condições, as 5 condições aí do parágrafo 2º. Tranquilo? Então, assim, o primeiro raciocínio aqui para nós limparmos o artigo 8º é o que eu quero deixar de mais claro aqui no artigo 8º, que ele o cumprimento dessa pena, a pena cumprida no estrangeiro, é para a hipótese da extraterritorialidade incondicionada. Tranquilos, turma? Olha só, artigo 9º, né, que é um desdobramento aí que fala sobre a eficácia da sentença estrangeira. Turma, em uma questão muito bacana aqui nesse primeiro momento, que nós precisamos conversar, que não basta a prolação da sentença no estrangeiro e imediatamente ela já vai repercutir no Brasil. Não é assim. Porque nesse primeiro momento a gente precisa conversar para alcançar essa eficácia sobre a homologação dessa sentença. Essa sentença precisa ser homologada. Olha só que bacana aqui, ó. A execução da sentença corresponde a um ato de soberania do Estado e, por essa razão, a sentença estrangeira não poderá ser executada em nosso território sem a competente homologação. Eu até na aula passada, com os meus alunos do 2º semestre, eu destino um tempo da aula para conversar com eles sobre a questão de soberania. Olha só, é uma sentença que foi proferida por um Estado soberano. Ok? Não seria, de certa forma, atentatória a essa soberania se essa sentença tivesse eficácia de qualquer forma aqui e atentaria também a nossa soberania. Então, precisa-se de um procedimento de homologação e o interessante, embora não é daqui do direito penal parte geral, mas o artigo 787 a 799 a 790, do Código de Processo Penal, traz ali um procedimento para homologação dessa sentença penal proferida no estrangeiro para ter eficácia no direito penal brasileiro, tá ok? Lembrando também, tá até aqui na minha mentinha aqui, competência para realizar essa homologação, pessoal, artigo 105, inciso 1, a linha I, tá ok? Da Constituição Federal, competência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E assim, meus alunos que assistirem essa aula, vocês vão lembrar do que nós conversamos sobre soberania, tá ok? Realmente, para essa sentença proferida por um Estado soberano, Estado estrangeiro soberano, para ela ter eficácia e até mesmo, para não atentar contra a nossa soberania também, tem um procedimento a ser realizado, uma homologação prevista tanto pelo Código de Processo Penal quanto pela Constituição Federal, que estabelece aí a competência do STJ. Tranquilo? Outra questão muito bacana, pessoal, sobre a questão da eficácia também é a súmula 420 do STF, tá ok? Que é requisito obrigatório, elementar, turma, não vamos esquecer, tá ok? Que essa sentença proferida no estrangeiro seja transitada em julgado, ou seja, não seja mais passiva de recurso, ou seja, ela não pode sofrer mais nenhuma alteração, é o que dispõe aí a súmula 420 do STF. E uma questão, turma, os meus alunos, eu gosto de fazer muito isso em sala de aula, para nós compreendermos o texto normativo, tá ok?
junto com a remessa dessa sentença, precisa vir a prova, de forma comprovada, né? Hoje no Brasil a gente comprova o trânsito julgado por meio de uma certidão, né? Que dá fé ali sobre o trânsito em julgado, o decurso dos prazos, tanto para a defesa quanto para a acusação. Então, em obediência ao que está previsto aí, né, a súmula, precisa vir comprovada, junto com a remessa da sentença, esse trânsito em julgado. Tranquilo? Turma, uma outra situação aqui, não será homologada se porventura essa sentença proferida no estrangeiro, tá ok? Proferida no estrangeiro, houver, né, conter alguma previsão que a responsabilização criminal, ela ultrapassará, ou seja, a pessoa do agente, ou seja, se estenderá aos seus herdeiros ou familiares. É uma hipótese em que essa sentença não será homologada no Brasil, porque nós temos, e nós já trabalhamos isso aí no Direito Penal 1, né, relembrá-los aí, o princípio da intranscendência, ou seja, toda e qualquer responsabilização criminal não vai ultrapassar a pessoa do agente. E aqui a gente entende também, a gente visualiza também a importância da homologação da sentença, de passar por um crivo, de passar por uma análise que vai moldá-la ao ordenamento penal brasileiro, tá ok? É justamente para ver essa compatibilidade com o ordenamento penal brasileiro. Então foi uma questão que eu coloquei aqui na minha ementa para eu colocar para vocês, tá ok? Se a responsabilização criminal, né, contida nessa sentença que vem do estrangeiro, de alguma forma exceder a pessoa do condenado, nesse ponto aí, ela não poderá ser homologada, justamente porque no ordenamento penal brasileiro rege o princípio da intranscendência, ou seja, toda e qualquer responsabilização criminal não ultrapassará a pessoa do condenado, tá ok? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Condições. Uma vez homologada, a sentença condenatória estrangeira se torna um título executivo judicial nos termos do artigo 515, inciso 8 do Código de Processo Civil. E, turma, essa noção é interessante. Uma vez que ela passa pelo crivo da homologação, ou seja, que ela é homologada, conforme a gente colocou aqui pelo STJ, tá ok? Pelo artigo 105, ela passa a ter efeitos de título executivo judicial, ou seja, aquela determinação que está ali deve ser executada, tá? E tem uma normatização própria, artigo 515, inciso 8º. Então ali, a partir do crivo, a partir do momento que ela passa pela homologação no STJ, ela já está apta a surtir todos os efeitos executórios, tá ok? Se for para atingir bem, se for para questão de privação da liberdade, ou seja, passando pelo crivo, passando por toda a adequação ao ordenamento penal brasileiro, ela está apta a surtir todo e qualquer efeitos executórios. Tranquilo, turma? Olha só, questões simples, objetivas aí, né? Teminha bem tranquilo sobre, né, a pena cumprida no estrangeiro. Essa questão do artigo 8º que eu coloquei no começo do vídeo é algo bastante interessante. Se a gente não lê ali com atenção e não faz o link, né? E não faz o link com a matéria, realmente passa sem perceber, tá ok? Mas lembre-se, a eficácia, a aplicabilidade do artigo 8º é para extraterritorialidade incondicionada, tá ok? Porque se essa pena já foi cumprida no estrangeiro, ela não alcança mais, né, a condição estabelecida aí na linha D do parágrafo 2º também do artigo 7º, que, né, na classificação doutrinária aí está na extraterritorialidade condicionada. E depois, o que eu vejo que é mais importante a gente
aí no artigo 9º sobre a eficácia, a gente ter essa noção que a sentença proferida prolatada no estrangeiro, ela não vai surtir efeitos executórios de uma hora para outra de forma imediata, tá ok? Precisa realmente passar por esse crivo, por essa análise, por essa homologação pelo STJ, que visa justamente amoldar, né, a sentença, ou previsto na sentença, a previsão na parte dispositiva da sentença ao ordenamento penal brasileiro. Havendo qualquer divergência, essa sentença não será homologada e, logo, sendo homologada, torna-se um título executivo normalmente apta a surtir todos os efeitos executórios, tá ok? Outra situação, pessoal, até que eu acabei esquecendo de colocar aí, é a questão do ne bis in idem, tá ok? Algo que é muito importante a gente ter quando a gente fala sobre eficácia da sentença penal proferida no estrangeiro. É interessante que ela vai se tornar, né, como coloquei aqui, um título executivo. Não vai se discutir mérito aqui, tá ok? A partir da homologação, a homologação não é um procedimento, não é um protocolo onde se rediscute o mérito, tá ok? E sim a adequação de uma sentença onde o agente que deve cumpri-la, né, que é o destinatário ali daquelas disposições executórias, onde o agente está localizado, tá ok? Se ele está no Brasil, então que ele cumpra a pena aqui, mas claro, obedecendo também esse molde, né, da sentença penal no ordenamento penal brasileiro. Então não se rediscute mérito aqui, para não ter a questão do ne bis in idem e a pessoa ser julgada, né, duas vezes pelo mesmo fato criminoso, tá ok? Aqui na eficácia da sentença. Turma, um abraço para vocês, foi muito bom estar com vocês, teminha bem tranquilo, algumas coisas mais importantes aí que eu fiz questão de destacar aqui. Um abraço, vamos que vamos!